Êxodo 3, de 7 a 10, diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Oremos mais uma vez. Pai Santo, louvamos o teu nome, e como cantamos, temos plena certeza de que tu és o Deus que não cansa de amar. Podemos nos achegar a ti por meio de Cristo, nosso Salvador, certos de que seremos aceitos na tua presença bendita, não porque merecemos isso, mas porque Cristo, na cruz do Calvário, pagou o alto preço da nossa dívida. E agora podemos cultuar o teu nome, podemos ouvir a tua voz que ecoa na palavra, podemos compreender, ó Deus, a Escritura por meio do teu Espírito que em nós habita, podemos aplicar, ó Deus, em nossa vida aquilo que temos aprendido a fim de vivermos em santidade na tua presença. E nesta expectativa de que ouviremos mais uma vez a tua voz, é que nos apresentamos agora diante da tua palavra que será pregada. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a vida debaixo do sol é cheia de momentos difíceis, é cheia de problemas, de dificuldades, de vários momentos que nós não gostaríamos de passar. Mas infelizmente todos nós passamos por eles, uns mais, outros menos, mas todos enfrentam momentos difíceis. Em algum momento da vida, você irá enfrentar dificuldades que parecerão insuportáveis. Dificuldades que levarão você muitas vezes a querer desistir da sua caminhada. E o grande ponto, a grande questão nestes momentos é qual é a sua convicção quando você passa por momentos assim. Do que você lembra, o que vem à sua mente? Porque se você parar para pensar, é triste constatar que muitos dos crentes, daqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, não sabem como se portar diante das dificuldades, justamente porque eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é assim que Jesus fala aos fariseus: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É preciso entender o relacionamento pactual, e há 18 anos quase eu venho repetindo isso aqui. Se você entender a doutrina do pacto, você vai resolver muitos dos problemas teológicos que você tem, mas não só isso. Se você entender a doutrina do pacto, você vai ter consolo em seu coração. Você vai andar em segurança de vida. A nossa confissão de fé de Westminster, quando ela chega no capítulo 7, falando do pacto de Deus para com o homem, ela anuncia já de imediato, no primeiro parágrafo, o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência
como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Ou, trocando em miúdos, Deus é tão grandioso que todos os homens lhe devem obediência. Ele é o Criador. E ao obedecer a Deus, estes homens não devem esperar recompensa, não devem esperar bênção, não devem esperar qualquer outra bem-aventurança, pelo fato de ter obedecido a Deus. Afinal de contas, Ele é o Deus Criador. Todos devem a Ele obediência. Entretanto, Deus, e eu gosto muito dessa expressão, em sua voluntária condescendência, porque Ele quis, de forma maravilhosa, Ele condescendeu com a sua criação, com os homens, e então estabeleceu um pacto, por meio do qual o homem receberia bênção se obedecesse. E então você tem estabelecido no Éden aquilo que a confissão de fé vai chamar de pacto das obras, onde Adão estava em teste e deveria se manter na presença de Deus, cumprindo toda a lei do Senhor de forma pessoal, perfeita e perpétua. O homem deveria cumprir toda a lei, sob pena de morte, caso desobedecesse ao Senhor, caso se afastasse do Senhor Deus. E foi isso que o homem fez. Ele pecou, ele morreu, ele agora está num estado de pecado e de miséria. Mas o Deus pactual, o Deus que não cansa de amar, como nós cantamos agora há pouco, Ele estabelece um segundo pacto. E se o primeiro pacto foi feito com Adão e com toda a sua posteridade, nós sabemos que o segundo pacto, o pacto da graça, foi feito com Cristo Jesus e com todos os seus eleitos, todos os que estão representados por Ele. Estes são os dois pactos que nós temos. Este pacto da graça inicia em Gênesis. E ele é administrado no Antigo Testamento por meio de profecias, de promessas, por meio dos tipos, até que venha Cristo Jesus. E então você vê claramente o pacto sendo cumprido pelo Senhor Deus, quando Cristo, na cruz do Calvário, morre em favor do seu povo, tal como profetizado no Antigo Testamento, tal como anunciado em toda a história da redenção. E Moisés inicia o livro de Gênesis, que é o primeiro dos 5 livros do Pentateuco, falando exatamente a respeito do pacto que Deus havia feito com o homem. E por que Paulo está fazendo isso? Eu li aqui o capítulo 3 de Êxodo. O livro de Êxodo, se você virar aí as páginas da sua Bíblia, começa mencionando os nomes das tribos de Israel, ou dos filhos de Israel, mostrando que estes homens estavam no Egito, na terra do Egito. E no verso 6 diz que faleceu José, todos os seus irmãos, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram, se multiplicaram, grandemente se fortaleceram. Mas no verso 8, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Agora pense por um momento. Este povo acabou de ser libertado da escravidão. Esse povo sofreu durante 400 anos. Este povo precisa saber qual é a sua identidade. Eles precisam saber qual é a sua história. Afinal de contas, quando você lê o livro de Êxodo e percebe Deus levantando um homem para libertar o povo desta escravidão, desse tempo de dificuldades que perdurou durante tanto tempo,
povo não sabe quem é Deus. O próprio Moisés está em dúvida se Deus vai mesmo conseguir salvar o povo por meio dele. Deus precisa ser conhecido deste povo que foi libertado agora do Egito e que está sendo levado para uma nova terra. Por que Deus está fazendo isso? Por que de repente Deus aparece na história do povo, liberta com mão forte do cativeiro e promete uma nova terra, uma terra que mana leite e mel? Tudo isso Moisés irá responder ao povo escrevendo o livro de Gênesis, mostrando que tudo o que está ocorrendo não é algo novo na vida do povo, mas é algo que deveria estar sendo inclusive esperado. Tudo o que você tem descrito lá no livro de Gênesis, todas as promessas que foram feitas a partir de Abraão, de uma grande nação, de uma terra, de um nome famoso, tudo isso começa a ser cumprido agora que Deus está tirando o seu povo com mão forte do Egito. O livro de Gênesis, como eu costumo dizer, é um livro escrito para tirar o Egito do coração do povo. É um livro para transformar a cosmovisão, a forma de enxergar a vida, para que este povo vá bem. E é por isso que você precisa enxergar também a sua vida pelas lentes da Escritura, a fim de compreender como agir nos momentos em que você passar por dificuldades. Nos momentos em que as coisas parecerem que vão desandar, que elas não vão bem. E a partir aqui deste capítulo 3 de Êxodo, quando você tem Deus enviando Moisés para libertar o povo do Egito, a partir das afirmações que Deus faz aqui a Moisés, que descrevem a bênção do relacionamento pactual de Deus com o povo, você pode acalentar aí e guardar no seu coração algumas certezas que decorrem do relacionamento pactual de Deus. Se Deus fez um pacto com o seu povo, quais são as certezas que você deve ter quando você passa pelas suas tribulações? A primeira delas é que o Senhor, o Deus pactual, é aquele que ouve o clamor do seu povo. No verso 7, diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Veja o verso 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Algumas expressões precisam chamar a sua atenção aqui. Deus começa dizendo: certamente ouvi. O povo estava sofrendo, o que fez o povo clamar a Deus, o que fez o povo gemer. Mas esse sofrimento não estava passando despercebido. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é um Deus que está lá ocupado com seus afazeres e de repente alguém chega com uma notícia nova que ele não sabia. Nós somos assim. Nós às vezes tomamos pé de algumas coisas e ficamos surpresos. Vamos vivendo a nossa vida e de repente alguém chega com uma notícia e você fala assim: mas eu não tinha noção de que isso estava acontecendo. Deus não é assim. Por vezes pode parecer que Deus não está atento ao que ocorre à sua vida. Do mesmo jeito que aquele povo por 400 anos estava sofrendo debaixo do jugo do Egito, e por vezes poderia estar pensando: onde está Deus? Ou nem mesmo pensando sobre Deus. Agora, Deus está dizendo por meio de Moisés: certamente eu vi, certamente eu ouvi a aflição
do meu povo. Esse sofrimento que leva o povo a clamar a Deus é conhecido do Senhor. E é importante notar que o povo aqui não clama diretamente ao Deus pactual. Como eu disse, o povo parece ter se esquecido de Deus. Moisés chega a perguntar: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhe direi? Esse povo vai questionar. Eu vou chegar de uma hora para outra dizendo: olha, o Deus dos nossos pais nos libertou. Quem é esse Deus? Eles precisam saber que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E agora que o povo saiu do Egito, Moisés está escrevendo sobre essa história. Moisés está mostrando a este povo como foi o estabelecimento da nação lá em Gênesis, como Deus tirou com mão forte este povo da escravidão do Egito. O chamado de Moisés para a libertação do povo mostra que o próprio Moisés titubeava: quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo do Egito? Agora, não é fácil, depois de 430 anos de escravidão, ouvindo sobre diversos deuses, ouvindo diversas histórias sobre como as coisas começaram, o que não é muito diferente dos nossos dias. Se você começar a conversar com as pessoas, cada um tem uma concepção diferente sobre a razão de estarmos aqui. Quem é o homem? Como é que o homem apareceu aqui nessa terra? Há propósitos para a vida do homem. E quando morre, acaba? Estas são questões que permeiam a nossa história. São questões que levam muitas pessoas a ficar apreensivos, sem saber qual é a razão das suas vidas. E Deus não quer o seu povo perdido. É por isso então que ele descreve quem é esse povo. Não é qualquer povo, é o povo dele. É o povo a quem ele fez promessas. E é exatamente porque é o seu povo e o povo a quem ele fez promessas que Deus não tira os olhos desse povo. Que Deus está com seus ouvidos atentos ao clamor desse povo. Apesar do povo não se lembrar do Senhor, o Senhor não se esquece do seu pacto. O Senhor não se esquece da aliança, e é exatamente por conta da fidelidade de Deus à aliança que o Senhor atenta para o clamor dos filhos de Israel. Como eu já disse, Deus não está alheio ao sofrimento do povo. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus não está esquecido da sua vida. Se você olhar, ele vai afirmar aqui a Moisés no versículo 9, que o clamor dos filhos de Israel chegou até ele. O clamor dos filhos de Israel chegou até ele. Como é que isso é possível? Um Deus santo, um povo terrível. Um povo que você olha a história e fala: como é que pode, né? Acabou de ser liberto e já está reclamando. Acabou de sair da escravidão e já está dizendo que não vai dar certo, que Deus não vai conseguir livrá-los. Começam a questionar: foi para isso que Deus nos tirou do Egito? Para morrer aqui, na frente desse mazão aqui? Era melhor ter morrido lá. Um povo que está o tempo todo questionando. Mas Deus não se esquece do seu povo. Essa é a convicção que você precisa ter quando a sua vida entrar em algum processo aí de crise.
Quando as notícias não forem tão boas, quando a perspectiva à sua frente não parecer que vai mudar, você está nas mãos de um Deus que conhece a sua vida, e por mais pecador que você seja, o seu clamor chegará até Ele, do mesmo jeito que o clamor deste povo chegou a Deus. Mas não era por causa do povo, é por conta daquele que intercede pelo povo. Nós só podemos nos achegar a Deus, e o seu clamor só chegará a Deus se você estiver em Cristo Jesus. Se você tiver a Cristo como o mediador entre você e o Senhor. Porque o pacto da graça não foi estabelecido diretamente com o povo, o pacto da graça foi estabelecido com Cristo e com aqueles que estão representados por Ele. É por isso que quem não está em Cristo, quem não se arrependeu dos seus pecados, quem vive a sua vida longe do Senhor, pode clamar à vontade e Deus de fato não ouve. Não é que Deus não sabe, Ele sabe. Deus sabe de todas as coisas. Nada foge ao controle soberano do Senhor. Mas pessoas que não estão em Cristo clamarão e não serão ouvidas. Diferente de você, que já abraçou a Cristo. Então, nos seus momentos de tribulação, lembre-se do grande privilégio que você tem de se achegar a Deus por meio de Cristo e de ter a garantia de que Deus ouvirá o seu clamor. Essa era a convicção de Davi quando ele escreveu, por exemplo, o Salmo 34, lá no verso 15, ele disse: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Davi não está dizendo que os olhos do Senhor repousam sobre todos, porque aqui ele está falando da benevolência de Deus, da misericórdia, da graça de Deus ao assistir o homem. Qual é o homem? O justo. Ou, nas palavras do Novo Testamento, aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. Aquele que creu no grande sacrifício efetuado em seu favor. E essa precisa ser a sua convicção, para que nos momentos de dificuldade você não fique sem esperança. Você precisa estar bem certo de que Deus está ouvindo o seu clamor, de que Deus está atento àquilo que está ocorrendo. No mesmo Salmo 34, Davi expressou, o mesmo Davi, que expressou no Salmo 34, essa convicção, por um momento da sua vida, se esqueceu dela. E quando isso acontece, você fará como ele. Até quando, Senhor? Davi no Salmo 13 é bem diferente de Davi no Salmo 34. As convicções são distintas. Porque infelizmente, e esse é um ensino também da nossa confissão de fé, em muitos momentos os pecados que nós cometemos podem inclusive fazer com que venhamos a perder a convicção da salvação, ou a certeza da salvação. Você não perderá a salvação, mas a certeza da salvação pode quase que diminuir e quase que sumir da vida de um crente. E parece que é isso que está acontecendo com Davi no Salmo 13, que o leva a dizer: até quando, Senhor? Se você não mantiver diante de si a grande verdade de que você está diante do Senhor por meio de Jesus Cristo, você vai achar que Deus não está atento à sua voz. Você estará desanimado. Lembre-se que você nunca estará sozinho, de que o Senhor não esqueceu de você, de que Ele não está alheio aos seus problemas. O entendimento do pacto
precisa levar você à certeza de que o Senhor sempre ouvirá o seu clamor. Talvez você diga assim, mas tem muito tempo, pastor. 430 anos, é esse o tempo que o povo está sofrendo no cativeiro. 430 anos. Mas Deus não se esqueceu deste povo. Deus afirmou a Moisés que via e ouvia o clamor do povo. Você pode ter a mesma convicção. Lá em Isaías, o profeta diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa é uma pergunta quase que óbvia. Mas você sabe que há casos em que as mães abandonam os seus filhos pequenos. Isso é uma coisa extraordinária, de se espantar. É por isso que você tem essa pergunta aqui em Isaías: pode uma mulher se esquecer do bebê? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Alguns dizem assim: não há amor maior do que o amor de mãe. Conheço o amor do Senhor. Uma mãe pode abandonar os seus filhos. Num mundo quebrado, debaixo do pecado, coisas terríveis acontecem. Coisas que nos fazem ficar espantados. Essa semana eu vi com Poliana aquele filme terrível lá, que fala da exploração das crianças. Terrível. Quando terminou o filme, estava a gente conversando, eu falei assim: como é que pode isso? Porque nos espanta. Espanta. Não deveria nos espantar. Entristecer sim. Nos espantar não, porque depois da queda, é esse o estado terrível em que está o homem. E pela graça de Deus, nós somos sustentados e livrados dessas coisas. Mas o homem, em seu estado de abandono do Senhor, ele é capaz de coisas ainda piores do que estas. Entretanto, Deus, em sua misericórdia, se compadece de pecadores. Ouve pecadores. Resgata pecadores para si. Isso deve levar você a se agarrar em Cristo como seu mediador, o grande responsável por fazer com que Deus ouça o seu clamor. Mas não só isso. O texto vai dizer que por conta da aliança o Senhor também livra o seu povo. Ele não só ouve, ele livra. Veja o verso 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Verso 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Além da certeza de que o Senhor ouve o seu clamor, você tem a certeza, a convicção na Escritura de que o Senhor livra o seu povo. Deus está dizendo: eu ouvi, e porque eu ouvi, por isso, é uma coisa que decorre da outra. Porque Deus ouve o clamor, Ele age em favor desse povo. Ele diz: eu desci. E essa expressão que a teologia chama de antropomorfia, que é atribuir forma humana a Deus. Deus está em todo lugar, mas ele usa uma imagem aqui dizendo: eu desci para livrar esse povo. É para que o povo tenha plena convicção de que o Deus que está em todo lugar, que habita os altos céus, também é o Deus que está com o seu povo. Ele não está distante
do seu povo. E a expressão aqui é para enfatizar a presença de Deus nesta circunstância tão opressiva na qual vivia o povo. Deus está mostrando aqui que Ele estaria presente com este povo. Não haveria razões, então, para este povo recém-libertado da escravidão, que já está enfrentando problemas, mais uma vez no deserto, ficar desesperado. Porque o Deus que os livrou é o Deus que os está sustentando. Eu desci a fim de livrá-lo, ou seja, a ação é direta de Deus. Não é Moisés o libertador do povo. O libertador é o Senhor. Moisés é um instrumento, tanto para libertar o povo, como para conduzir esse povo. E é por isso que Deus diz, eu desci para livrá-lo e para fazê-lo subir. Deus tira o povo da escravidão e Deus leva o povo a uma nova condição, a uma terra que mana leite e mel. A escravidão cessaria, mas o povo estaria, além disso, numa posição muito melhor, recebendo a terra prometida a Abraão. E é por causa do pacto que o povo deveria ter a certeza desse livramento. No verso 10, você percebe a ênfase de que Moisés é um instrumento. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O tempo todo Deus se refere ao povo de forma bastante possessiva. É o meu povo, não é qualquer povo. Se é verdade que Deus não ouve todas as pessoas, Deus ouve somente o seu povo, Deus se compadece e livra somente o seu povo. E a prova disso é que Deus está pegando tantas outras nações, está tirando essas nações das suas terras e está colocando Israel ali. Deus é o dono da terra. Ao Senhor pertence a terra. Os jebuseus, os ferezeus, eles eram povos pagãos, povos distantes do Senhor. E Deus está executando sobre eles o juízo, a fim de colocar na terra que antes eles habitavam o seu povo, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Moisés, eu te enviei a Faraó. O livramento do povo por Moisés estava então garantido. Moisés é um instrumento fraco, preparado, é claro. Você sabe que durante 40 anos ele esteve na casa de Faraó, durante 40 anos ele esteve no deserto, ele foi bastante treinado, mas ainda assim é um instrumento fraco. Poderoso é o Deus que envia Moisés. E é por isso que quando ele se apresenta a Faraó, ele não fala em nome próprio, ele fala em nome do Senhor. Ele ali é um representante do Senhor. O chamado de Moisés é para tirar o povo do Senhor do Egito, e isso efetivamente ocorrerá depois que Deus enviar as 10 pragas, capítulos à frente. Se você olhar os capítulos seguintes, você vai notar que Deus levou a cabo todo o seu propósito. Mas depois de diversas vezes endureceu o coração de Faraó. A cada praga, Faraó dizia, vou deixar, Deus endurecia o coração dele, ele voltava atrás. E tudo isso está acontecendo para ficar bem claro que os deuses do Egito não têm poder. Cada uma das pragas enviadas pelo Senhor é um confronto direto contra um falso Deus do Egito. E então Deus, além de libertar o seu povo, ele julga a terra do Egito, Faraó e todos os deuses pagãos. E essa é uma grande imagem, meus irmãos, do que ocorrerá no dia final, do que ocorrerá na vinda de Cristo, quando Deus, de uma vez por todas, livrará o seu povo do pecado, julgará o príncipe desse mundo,
e todos aqueles que não fazem parte do seu reino, purificando a terra para que os mansos a herdem. Não é essa a bem-aventurança de Jesus? Os mansos herdarão a terra, pois os mansos são os que fazem parte do povo de Deus. O julgamento do Egito prefigura o grande julgamento de toda a terra, do qual você foi liberto, foi livrado, por graça e misericórdia, porque você pertence ao bendito povo do Senhor. O povo teve que aguardar por isso. Todos os seus propósitos precisavam ser cumpridos. Deus já havia dito de antemão isso a Abraão. Abraão, olha a terra, essa é a terra que eu vou dar a vocês. Antes disso, vocês vão ficar 400 anos na escravidão, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade desses povos. E quando chegar no nível, no limite, eu então julgarei estes povos. Tirarei eles da terra e darei a terra para vocês. E por vezes, quando nós estamos vivendo a nossa vida num mundo tão difícil, em tempos cada vez mais complicados, notícias terríveis que vão chegando e muitos vão ficando sem esperança, é preciso lembrar que haverá o dia do juízo do Senhor, onde Deus de uma vez por todas livrará o povo, porque Ele não se esqueceu do seu povo. Ele está preservando o seu povo, ainda que em meio a um mundo caído e terrível. Isso precisa fazer você lembrar, por exemplo, do Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ou como está lá na versão corrigida, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A aliança, o pacto de Deus dá a certeza de que no seu tempo, ou a seu tempo, Deus livrará o seu povo. O quanto você confia nisso? Porque isso é abundante, este ensino é abundante na Escritura. Você lê a Bíblia, você conhece as histórias, mas parece que por vezes o desespero invade o seu coração. Isso porque falta muitas vezes confiança no Deus do pacto. E todas as vezes que esta confiança estiver se esvaindo do seu coração, você precisa voltar os seus olhos para a cruz. Porque é na cruz que você percebe a grande providência de Deus para livrar o seu povo. Cristo Jesus já foi crucificado em favor do seu povo. Mas como povo de Deus, você precisa, à semelhança do salmista, esperar com paciência no Senhor. Porque Ele não age no seu tempo. Ele age no tempo dEle. Você precisa exercitar a sua confiança no Senhor no decorrer da sua vida. Confiando que ainda que você viva uma vida inteira sem livramento do Senhor, um dia Deus colocará você na terra que emana leite e mel. Novos céus e nova terra. Preservará você aqui. Não sem lutas, não sem dificuldades, mas mantendo no seu coração a esperança. É por isso que você precisa fazer o que diz o salmista: entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele irá fazer. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você confia na soberania do Senhor, você pode ter a certeza do livramento. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele usa a história de Israel como exemplo e diz àqueles irmãos:
não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E esse texto vem exatamente depois da descrição da história de Israel, e de como Israel muitas vezes virou as costas para Deus, sem confiar no Senhor. Porque Deus é um Deus pactual, você pode ter a certeza de que Ele livra o seu povo, você pode ter a certeza de que Ele está presente com o seu povo. Verso 11 e 12. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus ouviu, Deus colocou como propósito livrar o povo da escravidão. Ele usa Moisés para isso e capacita Moisés para a missão. Moisés está aqui aflito, não é uma missão fácil. Ele irá diante do homem mais poderoso da terra, dizer a este homem que ele precisa libertar o povo. Quem sou eu? Já esteve em posição assim, em alguns momentos da sua vida? Quem sou eu para fazer isso? Não importa quem é você, quem é Moisés, não importa quem sou eu, importa quem é o Senhor que está conosco. Note que depois que Moisés disse: quem sou eu para ir a Faraó? Deus não disse: você é o grande Moisés, você é aquele que vai aparecer lá na galeria da fé, todo mundo vai saber da sua história, confie em você. Quem sou eu para ir a Faraó? Deus respondeu: eu sou com você. Deus é aquele que fará com que Moisés seja bem sucedido. Deus deu a missão, Deus estará com ele naquela missão. Da mesma forma, quando Deus dá a você ordenanças, e são várias na Escritura, e diante de muitas delas, você talvez dirá, como os discípulos: não tenho fé para isso não, aumenta a minha fé. Você precisa lembrar que Deus é com você, de que o Espírito do Senhor habita em você, e de que Ele está com você todos os dias, e assim estará até a consumação dos séculos. É a presença do Senhor na sua vida que deve levar você a descansar. Não é a sua capacidade, não é a sua boa formação, não são os recursos que você talvez tenha, não são as influências dos amigos importantes, não é a empresa que você trabalha, é o Senhor. Deus é aquele que está com você o tempo todo e todos os dias. Eu serei contigo. E essa é a maior certeza que Moisés poderia ter de que ele conseguiria realizar a sua missão. A presença do Senhor é a garantia de que nada, nenhum dos propósitos irá falhar. Moisés entendeu tão bem isso, que lá na frente, quando Deus está irado com esse povo, Moisés vai dizer assim: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Se eu não tiver a garantia de que o Senhor está comigo, eu não quero arredar da onde eu estou. Não tem jeito de caminhar dessa maneira. E essa é uma das grandes promessas, meus irmãos, que você tem na Escritura. É por isso que quando Moisés deixar de ser o líder do povo e Josué assumir o seu lugar, ele vai ouvir a mesma coisa. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei.
É o pacto de Deus que garante a presença do Senhor em todos os momentos. E a vinda de Cristo é exatamente o cumprimento dessa promessa. Não é sem razão que, ao anunciar o nascimento do Senhor, o anjo disse que o seu nome seria Emanuel. Deus conosco. Deus no nosso meio. Não é sem razão que o Espírito habita em nós, na igreja. Essa foi a promessa de Jesus quando ele falou do Espírito Santo. Ele habita convosco e estará em vós. Você precisa ter a certeza de que não importam os momentos, sejam bons, sejam ruins, você não está desamparado. Pode até estar das pessoas queridas. Um filho pode estar desamparado da sua mãe. Você nunca estará desamparado da presença do Senhor, e a sua vida precisa refletir esta convicção, esta certeza. Mas por não confiar nisso, às vezes você vai começar a olhar para aquilo que você tem e tentar descansar nisso, ou para aquilo que você não tem e começar a ficar desesperado. E em ambos os casos, o desespero virá. Para aquele que olha de imediato para o que não tem e fica desesperado, e para aquele que acha que tem muita coisa e que confia nestas coisas e que daqui a pouco descobre que estas coisas não são suficientes para garantir nada. A diferença é em que momento da vida vai vir o desespero. Porque se os olhos não estiverem fitos no Senhor, eles se voltarão para aquilo que Deus te deu, que é bom, que é para o seu benefício, mas que não é para você colocar o seu coração e a sua confiança. Deus está com você, e foi esta convicção que fez com que Paulo dissesse: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É nesse contexto que ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Paulo está certo da presença do Senhor, e o Espírito que está em você também capacita e consola o seu coração em meio às dificuldades. Então glorifique a Deus, pois independente das circunstâncias, Ele está com você. Pois ainda que você, por vezes, expresse como Davi: até quando, Senhor? Achando que Ele não está com você, ainda assim Ele continua ao seu lado. É por isso que o mesmo Davi, em um outro momento da vida, vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. O Senhor está comigo. E entender o Deus pactual vai levar você à convicção de que não há momento da sua vida em que Ele estará longe de você. Quais são as certezas que você pode ter por saber que Deus é um Deus pactual? Você pode estar bem certo de que Deus ouve o seu clamor, de que Deus o livra, de que Deus está presente com você. O conhecimento destas verdades, meus irmãos, deve fazer você descansar no governo soberano de Deus. Porque foram todas estas convicções que foram cumpridas na vinda de Cristo. Cristo encarnado é a resposta de Deus para o clamor do seu povo, que não está mais escravo do Egito, mas que continua escravo dos pecados,
até que seja liberto por Cristo Jesus com mão forte. Deus tira você das trevas do Egito. Ele te leva para uma nova terra, novos céus e nova terra. Jesus Cristo livrou você ao entregar a si mesmo como um sacrifício perfeito diante do Pai. Ele foi assunto aos céus, deixou o seu Espírito. É o Espírito que habita nos crentes. É o Espírito que promove a unidade da igreja. É o Espírito que leva você a entender aquilo que Deus tem falado na Escritura. Tudo isso, obra de Cristo Jesus. No mundo quebrado, você continuará passando por dificuldades, por provações, por momentos que irão trazer angústia ao seu coração. Mas a forma como você vai lidar com isso vai depender das convicções que você mantém em seu coração. Se você não estiver convicto de que o Senhor ouve você, não há esperança. Se você estiver bem convicto de que o Senhor está atento ao seu clamor, você aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Se você não estiver convicto de que Deus livra a sua vida no tempo dele, não há esperança. Mas se você estiver convicto de que o Senhor livra o seu povo, você poderá dizer como Paulo: de qualquer forma eu trarei glória a Deus, né? Quer vivo, quer morto. Viver é Cristo, morrer é lucro. Por que Paulo pode expressar isso? Convicção de que a morte para o crente não é desesperadora como é para o ímpio, mas como já disse John Piper uma vez, é como o seu carro, ela leva você onde você quer ir, a não ser que você não queira. Mas se você quer estar com o Senhor, a morte não deve causar medo. É fechar os olhos aqui e abrir diante do Senhor. E então, você que já está na presença do Senhor, continuará. Porque aqueles que estão em Cristo nunca deixarão de estar na presença do seu Deus. É por isso que Jesus pode dizer: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que estas convicções, meus irmãos, tragam alívio ao seu coração nos momentos de aflição. Que você não se deixe desanimar. Que você mantenha os seus olhos em Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da sua fé.